Atos, lição 21. O discurso de Estevão é a terceira parte, o discurso é longo, né? Capítulo 7, versos de 46 a 54. Nosso Estevão, o diácono, né? O homem cheio do Espírito Santo, foi preso no meio à grande confusão provocada, né, pelos seus amigos lá, pelos seus colegas lá da sinagoga dita dos libertos, né, que em discussões eles não podendo ganhar os debates com Estevão, levantam falsas acusações, agitam o povo e o levam preso até o Sinédrio, e ali, com testemunhas falsas, levantam dupla acusação contra Estevão, que ele estaria pregando que Jesus iria destruir o templo e também ia mudar costumes dados por Moisés. Estava aí dos fatos bastante graves, dada a importância que os judeus emprestavam tanto ao templo como à lei. Mas, em verdade, nós sabemos que Jesus não pregara isto, né? Ele dissera assim, né, uma previsão, que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Isso aconteceu realmente no ano 70, né? Os romanos destruíram o templo, mas, né, o propósito de Deus, os romanos foram instrumentos de Deus que sempre dirige a história, mas o templo foi destruído. E Deus precisa de casa para morar, né? Essa é uma questão que Estevão vai levantar muito bem. Deus não precisa de casa feita por mãos humanas, né, para morar. Outro fato é que ele acusava Estevão de ter dito que Jesus via para mudar os costumes dados por Moisés, ou seja, mudar a lei. Também é falso, porque bem ao contrário, Jesus havia declarado que não viera, né, para revogar a lei, mas sim para dar cumprimento à lei. E a gente vê que Jesus expande realmente o alcance da lei, né, naquela parte lá do Sermão da Montanha, onde Jesus faz: ouviste o que foi dito aos antigos, porém agora vos digo, né? Em verdade, a lei seria superada, né, pela doutrina da graça, né? A lei não serve para salvar, né? A lei só servia mesmo para condenar, não é isso? Porque ninguém seria capaz de cumprir todos os itens da lei. Então a graça, né? Essa é a grande doutrina que sustentamos. Nós somos salvos pela graça de Deus, né? Porque Ele quer, Ele é, pela misericórdia de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Essa que é a verdade. Então são essas duas acusações que pesavam sobre Estevão, e o seu discurso é uma defesa muito serena, né, que ele pronuncia diante das autoridades lá do Sinédrio. Aí vamos lembrar aqui uma coisa. Em Mateus 10, quando Jesus envia os apóstolos, né, os 12 apóstolos, para uma missão, a primeira missão, ele diz a eles: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas, né? A prudência da serpente, né, que se rasteja, né, vagarosamente, e a simplicidade das pombas. Foi o conselho que Jesus deu a seus apóstolos, porque ele disse: olha, acautelai-vos, né? Acautelai-vos, porque vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, Jesus já havia previsto, né, que aqueles que sairiam pregando a sua palavra, pregando a sua mensagem, aqueles que fossem pelo mundo pregando, dando testemunho dele,
seriam presos, seriam entregues aos tribunais, seriam açoitados, né? Nós lembramos que os apóstolos foram açoitados, né? Por minha causa, por causa deles, seria levado à presença de governadores e de reis, não é isso? Lembrando do nosso irmão Paulo, né? Mas para quê? Para servir de testemunha a essas autoridades, né? Como Estevão estava fazendo agora ali perante o Sinédrio, mas não só servir de testemunho para aquelas autoridades, mas também servir aos gentios, né? Que os estavam observando, né? Olha, então essas prisões, esse sofrimento, as autoridades e reis ouviriam a palavra, né? Pregada pelo Messias, né? Eles e os gentios, né? Mas agora diz assim o nosso mestre: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Não precisa nem explicar isso, né? Não é temer o que vai falar. Olha, isso não significa que a gente não tenha que preparar a mensagem, né? Preparar o sermão. A gente está falando que quando formos presos, né? E levados inopinadamente a pessoas, né? Aquele momento que a gente tem que falar para um certo auditório, né? E fomos pegos de surpresa, fomos presos até ali, não fica preocupado com o que vai dizer, porque não somos nós que falamos, né? Olha, isso seria tão bom se a gente pudesse sempre pregar mensagens assim, ungidos pelo Espírito Santo, de maneira que não fôssemos nós que falássemos, mas o Espírito do Pai, que está em cada um de nós, é que poderia falar. Portanto, a unção, né? Estar ungido pelo Espírito Santo, né? Era uma beleza isso, né? Oh, meu Deus. Então, o discurso de Estevão, nós vimos que ele tinha 5 partes, né? A primeira parte do capítulo 7, verso 2 a 8, ele fala sobre Abraão, Isaac e Jacó, depois ele vai falar sobre José, depois nós vamos ver uma longa parte que vimos na preleção passada sobre Moisés, e Estevão se demora mais quanto a Moisés, porque para mostrar respeito por Moisés, para mostrar a importância de Moisés, até porque umas acusações que pesavam sobre Estevão era ele estar divulgando que Jesus dissera que viera para mudar costumes trazidos por Moisés. É um núcleo muito interessante esse em que Estevão fala de Moisés. Agora então ele vai falar de Davi e Salomão e teremos a conclusão. Isso tudo nesse vídeo dará para fazer, para ser feito. Diz assim o versículo 45, Atos 7, é o discurso de Estevão, na quarta parte, né? Falando de Davi e Salomão. O qual também, esse o qual, aí é o tabernáculo, né? Estevão está falando sobre o tabernáculo. Perceba que o templo, né, a acusação de que o templo seria destruído estava presente ali, né? O Estevão não respeitaria o templo, por acaso ele respeitaria mais o tabernáculo? Não se trata disso. Ele vai apresentar o mesmo respeito pelo tabernáculo e pelo templo, porque afinal os dois, né, tanto a cabana lá, o tabernáculo, como o edifício, o templo de Jerusalém, foram obras determinadas por Deus, não é isso? Então ele tem o mesmo respeito, né? Ele vai dar um destaque aí ao tabernáculo, que o tabernáculo foi recebido pelos pais, né, da nação, com Josué, que recebeu de Moisés, levou na sua conquista, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Nos dias de Davi diz assim, 46, Davi, achou graça diante de Deus
ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Deus precisa de casa, né? Esse aí é o próximo passo que a gente vai ver, porque no o Altíssimo, diz aí no 48, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Esse, como diz o profeta, aí é Isaías, né? Mas não é Isaías que está falando, né? É o próprio Deus que está falando pela boca de Isaías, né? Então, como diz o profeta, né? Mas não o profeta, no caso aí é Isaías 66, 1 e 2. Não é Isaías, que Isaías está falando, mas é Deus que está falando, né? A casa de Deus, né? Deus fala assim, o nosso Senhor fala: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Que casa poderemos nós, com as nossas mãos, edificar para o Senhor, se o céu é o trono dele e a terra, ela é o estrado dos pés dele? Ele está mostrando, né? Essa é uma coisa hiperbólica, a grandeza de Deus. Aonde teria um lugar de repouso dele para ele? Não há cabimento, né, em se falar em casa de Deus, não é, gente? Porventura, a minha mão, não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Não foi ele que construiu todo o universo? Não foi ele que deixou todas essas ferramentas ao nosso dispor? O que é que nós poderíamos fazer em relação a Deus? A casa de Deus, né? Aonde Deus está, né? Quer dizer, seria assim: Deus habita em nós, né? Deus habita em cada um de nós. Essa era a melhor casa que nós podemos preparar para Deus. É um coração puro, né? Um coração santo, né? É um coração de discípulo, né? Diziam que Davi tinha um coração ao modo de Deus, né? Então, é ter um coração ao modo de Deus, não é isso? Porque o Espírito Santo habita, né? habita em nós. Deus não tem casa, né? O próprio Salomão vai falar isso, né? E aí Estevão, depois de ter falado aí, né, sobre a casa de Deus, que não haveria necessidade, ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. É igualzinho quando Pedro, né, e João foram presos. Primeiro Pedro, João, lembra quando eles foram presos? Eles apresentam a defesa deles, mas daí no final eles passam a acusação. Intrepidamente, Estevão também, depois de ter se defendido, apresentado alguns argumentos, ele passa a acusação. Olha, vocês são homens de dura cerviz, né? Vocês são teimosos, teimosos. Vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês têm o ouvido tapado, o coração de vocês é duro. Vós resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais também fizeram antes de vós, vós o fazeis. E Estevão pergunta: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Esse justo é Jesus Cristo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Que coisa, jogou duro, né? Vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos, não aguardaste. Então como é que vocês vão querer defender aí a lei de Moisés? Como vocês vão querer acusar que Jesus vai mudar a lei, os costumes de Moisés? Que vocês que receberam essa lei, o ministério de anjos, não guardaram a lei? Vocês que perseguiram os profetas que estiveram aqui falando com todos os vossos pais,
e vocês que mataram o justo, né? Vocês vos tornaram traidores e assassinos, né? Do justo, né? Do Messias, né? Oh, meu Deus, quando ele falou isso, os homens do Sinédrio ficaram furiosos, né? Eu ouvindo eles, isto enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes, que ficavam cheios de raiva contra ele. Aí nós vamos parar aqui, porque nós vamos ver a seguir que Estevão será levado à morte por apedrejamento, depois de ter apresentado essa grande coragem. Mas nós não lembramos, né, gente? A casa de Deus, Deus não tem casa, né? A casa de Deus, Deus está. Todo lugar em que Deus estiver é santo, né? Todos os lugares deveriam ser santos, que Deus deveria, né? E o melhor lugar para agasalhar Deus, quem quiser abrigá-lo, não tem necessidade. Ainda é o coração, né, de cada um de nós, um coração puro e voltado a Ele. Nós sabemos perfeitamente que a lei foi, né, colocada em segundo plano, porque nós somos salvos pela graça, isso de Deus, mediante a fé. Mas isso fica para outra hora, e no próximo vídeo nós vamos ver o martírio de Estevão. Sendo assim, irmãos, graça e paz.